quarto ano. Vamos falar um pouquinho sobre ciências. Todo mundo comigo lá na página 104. A primeira imagem está falando sobre catação. Sabe quando a gente separa os grãos de feijão? Quando a gente escolhe o feijão, escolhe o arroz? É isso mesmo. A gente separa, né, o grão ruim do grão bom, aquele que tem uma coisinha estragada. Isso é a catação. O que é a catação? Ela é utilizada para separar os componentes sólidos. Aí não tem dois componentes sólidos, o feijão bom e o feijão estragado? Então a gente tira essas pedrinhas que vem no feijão. Isso é catação, catar, tá? Depois a gente tem a filtração. Todo mundo aqui já viu uma mãe, uma avó coando café, né? E isso é filtrar. Você coloca um filtro ali, né? Aquele filtrinho de papel ou de pano, ou até mesmo quando você coloca um guardanapo. Você joga aquele líquido com alguma coisa que mistura assim. Eu não consigo pegar na colher e separar o líquido do pó que tá ali na água, né? Não consigo. Então a gente filtra, né? A gente filtra, por exemplo, eu tenho aquela água com areia, aquele barro. Eu filtro para que naquela malha, né, na peneira fique a areia e embaixo saia o líquido, né? Então o coador, ele funciona como um filtro. E a gente tem essa tal da separação magnética que a gente tá vendo aqui. O que é? É quando eu tenho um ímã que é preso assim, né? Eu tenho esse ímã vai pegando os outros metais que estão ali. Por exemplo, eu chego num lugar onde tem um monte de lixo. E aí eu vou com um ímã assim para retirar a parte de metal, tá? Então, basicamente é isso. Eu gostaria que vocês grifassem aqui, né, tudo que vocês sabem que eu não vou conseguir selecionar aqui, mas eu quero que vocês grifem todas essas coisinhas aqui. Gente, água, areia e folha, como é que a gente faz para separar? Água, areia, foi aquela mistura. Eu pego a separação magnética, a catação, ou eu vou para filtração? Claro, eu vou para filtração. Então aqui vocês escrevam apenas filtração, tá? E aí, por que é isso? Porque é nesse processo que eu consigo separar o que é solúvel em água e o que não é solúvel em água, não é? Porque o que é solúvel em água vai embaixo. Quando a gente filtra o café, não fica a água lá dentro da garrafa, fica o café, aquilo que a água absorveu, né? Aquilo que a água não absorveu, que ficou insolúvel, fica no coador, no filtro, tá? E aí a gente vai para a parte de evaporação. Evaporação é o que, gente? Olha que isso aqui é sal, sabia? É, as salinas do mar. Então vai evaporando a água e vai ficando só o sal aqui, porque o sal é dissolvido na água. Aí o que acontece? Eu aqueço o sal não evapora, mas a água sim. Então a água evapora e aí eu fico com o sal aí nesses montes. Isso se chama evaporação, tá? É a mesma coisa, choveu, aí fica aquela poça d'água. O que acontece com aquela poça d'água quando abre o sol ou 2 dias depois? Ela seca, né? Porque ela evapora. A roupa no varal, gente, a gente coloca a roupa molhada. O que acontece que ela fica seca? Ela evapora. O que é a decantação? É a separação de materiais, né? Ó, se eu colocar assim a areia num copo com água, misturo e deixo ele quieto lá um dia, algumas horas, o que vai acontecer? A areia vai pro fundo, igual na piscina. A sujeira não vai pro fundo? Isso se chama decantação. Então, o sólido vai lá pro fundo e aí fica só água em cima, tá? Não necessariamente uma água limpa, mas se você decantou, toda a sujeira foi pro fundo. Por isso que depois na piscina, por exemplo, quando a sujeira decanta, que a sujeira vai pro fundo da piscina, a gente consegue aspirar a piscina, tá? Na destilação, gente, o que acontece na destilação? A destilação é um processo que acontece com calor. O que eu faço? Eu pego lá, misturo tudo meus líquidos assim, ó. É uma mistura de líquidos, tá? Então eu coloco lá suco com água e chá.
Aí eu coloco lá para ferver. Ferveu. Aí começa a entrar em ebulição, quando tá fervendo, tá? O que acontece? Essa temperatura, essa mistura aquecida aqui, ela vai se vaporizando, né? O que acontece? Vai formando aquelas gotinhas de água e aí ela vai indo. Aí a gente tem um condensador que pega essas gotículas de água e coloca aqui no líquido destilado. Por quê? Porque eu vou colocando água fria, né? Quando a gente coloca, por exemplo, uma coisa para ferver, que a gente tampa, quando a gente abre aquilo, tá cheio de água a tampa, aquilo é uma destilação caseira, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Na destilação, a gente separa as substâncias líquidas. A gente aquece essa mistura, a substância com temperatura de ebulição mais baixa, ela se vaporiza. Quando ela entra em contato com a substância fria, o que acontece? Ela se condensa. Por quê? Ela tá quente, ela entrou em contato com uma coisa fria, vai ficar aquelas gotinhas de água, tá? Aí ela volta para o estado líquido e ela vai para um outro recipiente. Aí eu separei o chá da água através desse processo. Tá? É muito usado na indústria, tá? Não, gente, é difícil da gente explicar assim sem vocês visualizarem num laboratório. Mas a gente usa a destilação muito na indústria. Vou fazer comigo na questão 4. Gente, a mistura que só pode ser separada pelo processo de destilação. Quando a gente mistura o fubá na água, o fubá, ele se mistura. Se eu deixar ele quietinho, ele vai decantar. Se eu não deixar ele quietinho e colocar ele na panela, faz uma bela de uma polenta. Muito bem. Então eu uso um filtro, né, para fazer, então não tem jeito. Plástico misturado com ferro, eu uso o ímã para separar, para tirar o ferro do plástico. Acetona misturada com água, são 2 líquidos. Quando eu tenho 2 líquidos e preciso separar os 2 líquidos, eu uso a decantação, tá? Então, aqui eu tenho a decantação, não, a destilação, tá? E aí na 104 vocês colocam vídeo aula 5/11 e na 105 também vídeo aula 5/11, tá bom? A gente tem aqui a destilação do petróleo. Tá descrevendo as partes do processo aqui. E eu gostaria que vocês fizessem para mim essa tarefa. Mas a gente vai deixar essa tarefinha aqui para amanhã. Por que vamos deixar para amanhã? Porque a gente vai grifar algumas coisas, vai fazer algumas coisas, e aí amanhã a gente conversa um pouquinho sobre a destilação do petróleo, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus até amanhã.